paz do Senhor a todos vocês. Sejam muitos bem-vindos aqui ao nosso podcast Pode Vá. Um lugar onde eu tenho certeza que vai tocar o teu coração, vai falar o teu coração. E hoje, nada mais, nada menos que a nossa primícia, a missionária Vânia. Uma mulher, gente, que olha, eu tenho até que colar, porque assim, é muitas coisas. Missionária, mulher de pastor, empreendedora, psicanalista, né, missionária? Isso. Gente, muita coisa. Essa mulher é uma bênção de Deus e eu tenho certeza que muitas coisas vai tocar o teu coração. Então, vem com a gente. Amém. Missionária, muito obrigada por ser essa primícia no nosso podcast, episódio número 1. Eu quero te agradecer por aceitar esse convite, essa disponibilidade. Eu chamei ela, gente, de cara, ela falou, tamo junto, né? Então, Verdade. eu quero te agradecer, missionária, pelo teu sim, né? Por aceitar estar aqui com a gente hoje. E eu quero que você fale ao nosso coração. Muito obrigada, missionária. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Quero agradecer por esse convite. Para mim é uma honra, né? Uma honra estar aqui. Porque eu sei que esse projeto nasceu no coração de Deus, missionária Valéria. E eu, sim, sou sua admiradora. Eu sei que você é uma mulher de Deus. E você entrega o seu melhor para o Senhor. Amém. E minha oração é sempre, Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja? O que o Senhor quer que eu fale? Então, se eu estou aqui, é para a glória de Deus. E eu sei que é um presente que Deus tem me dado de estar aqui juntamente com você. Então, glória a Deus. eu é que agradeço. Amém. Viu? Muito Imagina. obrigada. Que isso. Quando eu pedi, gente, para Deus um nome, Deus me deu um nome. Eu falei, ai, Jesus, né? Logo de cara, essa mulher não vai aceitar não, né? E com a graça de Deus, ela me respondeu depois de alguns minutos e falou, pode contar comigo. Então, eu quero realmente, mais uma vez, te agradecer, missionária. Muito obrigada. Imagina, meu amor, eu que agradeço. Amém, amém. Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Missionária Vânia, me conta um pouquinho. Quem é a missionária Vânia hoje? E quem é a Vânia Borges lá do comecinho, onde tudo começou? Meu Deus. Hoje, sou mãe, esposa, acima de tudo, serva do Deus Altíssimo. Como você mesmo disse, psicanalista pela misericórdia de Deus. Comecei a psicanálise, né, há 4 anos atrás, quando meu esposo pegou a igreja, e eu deparei com alguns casos, que nem tudo é espiritual, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento. E aí o Senhor falou, estuda sobre a mente que você vai ajudar minhas filhas. E aí eu comecei a estudar psicanálise, e com a sabedoria de Deus, unindo a fé com a ciência, né? Então, hoje, a gente atua na área como psicanalista, esposa de pastor, mãe. Meu Deus. Também é empreendedora, né? Que eu trabalho Meu também. Deus. E estamos aí fazendo a obra de Deus. Mas, como você perguntou, no começo de tudo, lembrando lá da minha infância, porque quem vê a gente hoje pergunta assim, como que pode você ser esposa de pastor e trabalhar? E tem gente que fala, você tem uns filhos tão abençoados que fazem a obra de Deus. Mas eu quero dizer já para quem está em casa, que o teu passado não define o teu futuro. E você tem que viver na sua identidade em Cristo. Por quê? Porque quando eu lembro do meu passado, da minha infância, missionária Valéria, eu lembro que foi uma infância muito difícil. Né? Os meus pais não eram, na época, crentes evangélicos, né? Então, eu não cresci num berço evangélico. Inclusive, o meu pai carregava muitos traumas emocionais, transtornos emocionais. E nisso resultou no quê? Que ele só me deu aquilo que ele tinha. Né? E eu quero falar para quem está em casa, posso? Por favor. A palavra do Senhor diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e prolongue os dias na face da terra. Independente se o seu pai foi um alcoólatra, abusador, o que ele tiver feito com você, com a sua família, ele só deu aquilo que ele tinha. E você tem que honrar só o fato de você vir ao mundo através da sua mãe, do seu pai. Ele te deu a vida. Não é verdade? É verdade? Então, você já tem que honrar o teu pai e tua mãe. Então, eu vim de uma família totalmente desestruturada. Um pai alcoólatra, né? Uma mãe mais passiva, muito boa de coração, mas passiva, porque naquela época, né? As mulheres não podiam separar. Você sabe como que funciona, né? É verdade. Então, o meu pai, como ele tinha esses transtornos emocionais, então ele, vamos falar assim, ele projetava nos filhos. Porque ele
Era aquilo que ele tinha aprendido. Então, eu cresci num ambiente doentio. E eu fui crescendo uma adolescente cheia de traumas, medos, desde a infância. Né? Então, eram traumas emocionais que eu tinha que tratar eles. Só que Deus falou comigo que tinha um chamado na minha vida, desde o Japão, quando eu morei lá 11 anos, missionária Valéria. Eita. E aí, quando Deus falou comigo, eu falei, mas como que pode Deus ter um chamado numa pessoa cheia de traumas? Olha o meu passado. Abusos emocionais, abusos físicos, negligência paterna. Então, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Eu cresci minha infância inteira. Eu louvo a Deus, você que tem uma família, eu vejo meus filhos, nasceu no berço evangélico, eu dou amor, dou carinho, porque eu aprendi tudo mediante a palavra de Deus, né? Porque a gente tem que andar na palavra. Mas tem pessoas que não teve isso. Exatamente. É difícil dar o que não recebeu, né, missionária? Não tem como. Porque mediante a palavra de Deus, a gente aprende o amor de Cristo. Porque você sente ele. E a gente só dá aquilo que a gente sente, que a gente recebeu. Né? Então, eu fui crescendo nesse ambiente cheio de traumas emocionais, feridas emocionais. E Jesus, ele era tão poderoso que ele fez um milagre na minha vida. Por isso que hoje eu sou mãe. Quando eu falo mãe, é mãe que cuida. É mãe que abraça, é mãe que ora, que ensina e que é espelho, porque os filhos são espelho nosso. Exatamente. Muitas pessoas falam, mas como que você tem filhos abençoados? Porque eles olham os pais como espelho dentro de casa. Não adianta falar, eu sou crente, sou evangélica. Você é espelho do seu filho dentro de casa? Não adianta você falar, vai orar, menino, vai orar, menina. Você tem orado? Vai ler a palavra. Eles têm visto você ler a palavra? Porque a nossa vida é uma pregação para os nossos filhos. É verdade. E vou falar algo aqui, pode até escandalizar alguns, viu, irmã Valéria? Se você for nos presídios, o que mais tem são crentes afastados da presença de Deus. E você vai conversar com eles, a família deles era evangélica. Meu Deus. Mas são pais que gritavam, pais que brigavam, que amaldiçoavam os filhos dentro de casa. Meu Deus. Você entende? Então, nós somos igreja. Nós somos o espelho dos nossos filhos. Exatamente. E você cresceu em todo esse percurso de dor, né, missionária? E como que foi que Jesus chegou até você? Bom, eu cresci nesse ambiente de dor. E eu lembro que eu tive uma proposta, porque eu não sou muito de falar, mas hoje eu vou comentar. Eu recebi um convite para ser cantora. Primeiro eu fui fazer um teste. Meu Deus! Em Fortaleza. Gente, primeira mão aqui, viu? Primeiro eu trabalhava em São Paulo. Eu era professora de dança. Então eu trabalhava num projeto chamado Projeto Arquimedes. Tirava as crianças da rua e trazia para as escolas Novidade públicas. também, gente. Essa não sabia. Sim. Então, era um projeto que tirava as pessoas das ruas, das drogas. E eles vinham ali para a escola, onde eu ensinava a dança, né? E entretenimento, né, para os jovens. E isso era um projeto muito da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Nossa, que lindo. E eu tenho a carteirinha de dançarina profissional, sou registrada em carteira na época, né? E eu acho até interessante que Jesus, ele transforma mesmo as nossas vidas. Quando eu vim para Jesus, eu dançava, né? Aí Jesus falou, agora você vai dançar para mim. Eita, glória, é verdade. Então, quando você vê a gente pulando, sapateando, falando em mistério Glória na igreja, a é Deus. porque a graça de Deus nos alcançou. E cumpre aquela palavra, né, missionária? Onde abundou o pecado, Superabundou superabundará a graça Glória a de Deus. Deus, É verdade. isso. Então, de São Paulo, eu recebi um convite para ir para o Japão. Então, eu sempre trabalhei com dança, sempre trabalhei assim, ensinando, né? Que legal. E lá no Japão, eu estava trabalhando, mas eu estava cheia de feridas emocionais, traumas emocionais, né? Então, então eu sempre estava buscando em algo, irmã Valéria. Eu buscava em amigos, eu buscava na bebida, eu comecei a buscar nas drogas. Eu fico vendo muitas pessoas que hoje são restauradas, que a graça os alcançou e tem vergonha de falar do passado. Eu não tenho, porque eu sou testemunha viva que existe um Cristo, que se você verdadeiramente fazer dele o seu Senhor, não somente seu Salvador, ele entra e ele restaura por completo. E no lugar da sua dor, ele faz desse vaso um vaso novo. Antes era um vaso trincado. Um vaso, como diz a palavra no grego, um ostraquinos. Cerâmica descartável. Meu Deus. Que ninguém queria.
jogada, abandonada. Mas ele pega esse ostraquinos, um vaso, uma cerâmica descartável, traz para si, porque ele é o oleiro dos oleiros, e diz, vou fazer um vaso novo e vou derramar o quê? Tesauros no grego, que significa um tesouro inestimável. Meu Deus. Isso aqui é algo tremendo e maravilhoso. Deixa eu falar algo para você. Jesus tem um encontro contigo hoje. E Ele quer fazer de você. Não importa se você está um vaso quebrado, se você está sentindo um vaso rachado, se você está depressiva, o que fizeram no teu passado, te traíram, te abandonaram, te feriram, te abusaram. Jesus tem um encontro contigo hoje. E Ele diz, é você que eu quero. Se o mundo não te quer, ninguém te quer, as pessoas te rejeitaram, eu não te rejeito. Vou fazer um vaso novo e vou derramar um valor inestimável que nada nesse mundo pode pagar. Nossa, glória a Deus. Glória a Jesus. E é assim que Deus faz, né, missionária? Sim. Não adianta. Somos improváveis, né? A gente é improvável. Sim, improvável. Tem até um hino que fala assim, mas escolhido. Exatamente. Olha que coisa tremenda. Meu Deus do céu. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Nossa, glória a Deus. Improvável. Eu era improvável. Uma família desestruturada. Então, as pessoas que crescem já numa família desestruturada, ao qual não encontrou amor de pai, de mãe, cresce com uma ausência paterna muito grande. E essa ausência só vai ser preenchida com a presença de Deus, né? Então, às vezes, você olha uma pessoa lá na rua usando drogas, uma pessoa se embriagando, porque tem um vazio, ela quer preencher. Ou com amigos, ou com coisas. Tem pessoas que têm compulsão por comprar, porque quer preencher um vazio. Compulsão por ali se alimentar, porque quer preencher um vazio. Come pelas emoções, ou seja, come as emoções. Come as emoções, né? As emoções, pelas emoções. Eu tô ansiosa, eu vou comer. Para preencher no momento aquele vazio. Só que ele vai voltar. E pior, né? Porque vai vir a culpa depois. É verdade. As drogas têm as consequências. Morte dos neurônios e tantas outras coisas. É muito sério, né, gente? Muito sério. Por isso que Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Meu Deus. Isso aqui é algo tremendo. Porque Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. É isso que as pessoas têm que entender. Não é que eu aceitei Jesus, não vai vir tempestade, não vai vir problema, não vai vir circunstâncias adversas. Vai vir, mas a diferença é que o Espírito Santo passa conosco. É verdade. A diferença é que a tempestade pode se levantar, mas Jesus está dentro do barco. Faz a água pode até entrar, missionária. Meu Deus. O medo pode até bater no coração, mas quando ele repreender o vento e o mar, você sai glorificando e você chega do outro lado com a presença dele dentro do barco. Essa é a diferença de quem serve e quem não serve a Jesus. Entendeu? Assim era comigo, viu, missionária? Porque eu tinha um vazio onde eu tentava preencher com coisas, amigos, balada, né? Quem me conhece sabe. Eu tentava preencher todo esse vazio, toda essa dor. Sim. E só preencheu quando eu conheci Jesus. Não tem jeito. Eu falo, missionária, que cada ser humano tem um vazio do tamanho de Jesus. Sim, exatamente. Só cabe ele. Sim. Nada mais preenche. Sabe por quê? Porque o ser humano, desde quando ele nasce, ele já nasce, segundo a ciência, né, o estudo da ciência, ele nasce já com um propósito de adorar algo. Isso já está dentro dele. Por isso que se você colocar um ser humano numa ilha deserta, ele vai começar a adorar uma pedra, ele vai começar a adorar algo. O sol, a lua, algo ele vai se voltar para começar a adorar. Porque isso, a gente já foi projetado, desde o ventre da nossa mãe, para adorar a Deus, entende? Então, estudando a embriologia no ventre de uma mãe, a gente vê que tudo começa ali, através daquela mãe. Se ela está adorando, os hormônios do bem-estar já vai indo para a criança. Agora, se essa mãe está triste, depressiva, rejeita essa criança, tudo vai passando para o filho, entendeu? Então, ele já nasce ali propenso o quê? A adorar algo.
Então, se a mãe já adorava desde o ventre, e desde quando é bebê está adorando, ele vai crescendo nesse ambiente de adoração. Vai criando caminhos neurais. Isso aqui é algo tremendo. Porque começa do ventre, né? Porque desde o ventre começa a criar esses caminhos neurais, ele já cresce já sabendo quem ele vai adorar. O Cristo, que é vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. Mas se essa mãe não adora, o que ela passa para essa criança? Através do cordão umbilical. Tristeza, angústia. Por isso que já existe filhos que nascem com abstinência de drogas. Meu Deus. Porque a mãe, na gestação, ela usa o filho, passa tudo para a corrente sanguínea, no cordão umbilical. Teve casos, isso é tão extraordinário, missionária, de uma mãe que ela rejeitou seu filho no ventre, rejeitou seu filho, e quando chegou na hora do parto, o filho não saía. Não saía, aí chamou uma psicanalista, psicóloga, na hora do parto, depois de muitas horas ela sofrendo, foi quando ela colocou a mão na barriga dela e disse, pode sair, aqui é um ambiente seguro. Começou a falar com a criança. Deus. Foi aí que ele saiu e nasceu. Meu ele não Deus. queria porque a mãe estava rejeitando. Olha Então, isso. a gente já nasce com essa necessidade, sabe? De acreditar em algo, de ser bem recebido, de ser aceito por ele, pelo Deus Criador. Glória ele sabe a o que Deus. faz. E como exatamente Jesus chegou para você? Falou, tive encontro com Jesus. Conheci esse Deus, esse Pai. Como foi? Então, isso foi algo muito forte na minha vida, porque assim, quando a gente é adolescente, a gente quer provar as coisas do mundo, não é? Sim. Então, sempre teve uma missionária em São Paulo que ela falava de Jesus para mim, só que ela era muito radical. Era uma igreja que eu não quero falar da denominação, assim, mas não podia fazer nada, nem tirar os, né? Você sabe, a higiene íntima ali não podia, você vai entender. Quem está em casa também vai entender. E a gente vai ver que isso não é pecado, isso é higiene, Exatamente. né? Então, aquilo não entrava no meu coração, né? E também pelos frutos também, porque não adianta, como eu falei, somente falar. Você vai olhar as atitudes da pessoa e pelos frutos conhecereis a árvore. Foi aí quando eu fui pro Japão, fui trabalhar no Japão e chegando lá eu comecei a ganhar muito dinheiro. Olha. Sim, comecei a trabalhar em televisão, aqui de primeira mão, muita gente não conhece a história. Eu não imaginava, gente, de verdade. Sim. Trabalhei em Quem televisão. vê essa mulher, quem fala? Meu Deus, não imagina. Sim, hoje eu tenho até colegas minhas no Japão que trabalham com televisão, continua na dança, continua trabalhando, né? Então eu cheguei a fazer propaganda de televisão no Japão. Que legal. E assim vai, mas assim, quando eu comecei a trabalhar, aquele vazio só aumentava. Por quê? Eu comecei para centro de umbanda, candomblé, estudei a mesa branca e agora no Japão eu estava no budismo. Por quê? Porque desde criança, né, eu já carregava aquelas dores e heranças espirituais que vinha por parte do meu pai. Essas legalidades espirituais só são cortadas quando você realmente aceita Jesus e anda na palavra dele. Exatamente. Porque Jesus se fez maldição por nós na cruz do Calvário. Entendeu? Ele, através do sangue de Jesus, a gente passou da morte para a vida, das trevas para a gloriosa luz que é em Cristo Jesus. Mas isso é quem está em Jesus, em Cristo. Então, como eu não estava, então essa herança espiritual estava sobre a minha vida. Eu tinha um dom de Deus. Então, o que acontece? Aquelas heranças espirituais, aqueles demônios, eles me acompanhavam. Então, como eu já tinha um chamado de Deus, irmã Valéria, então cada vez mais foi ficando esse chamado, vamos falar assim, a visão espiritual minha foi se abrindo. Quanto mais eu ia para essas religiões, mais a minha visão se abria no mundo das trevas. Meu Deus. Para você ter uma noção, eu cheguei ao ponto de ter que beber muita bebida para dormir totalmente embriagada. Meu Deus. Porque eu via os demônios, eu sentia eles, né? Isso foi um dom que Deus me deu. Tanto que você vai para o centro, né? Que eu falo assim, dessas seitas, né? Essas religiões, e eles falam que é uma mediunidade, mas na verdade é um dom que Deus te deu. Então, o que eu posso falar para você? O vazio só aumentava. Porque o inimigo, eu lembro que um dia eu cheguei num centro em São Paulo e ele falou assim, esse meio da fama, esse meio da televisão, do sucesso, é com nós. Nós vamos te elevar. Nossa. Porque eles fazem isso. Para você ter uma noção, uma coisa que pode chocar quem está em casa. Eu tinha uma roupa de dança, que eu tinha comprado
na 25, sabe? Lá na 25 em São Paulo. E eu lembro que eu cheguei naquele centro, o demônio olhou pra mim e falou assim, sabe aquela roupa na cor tal? Meu Deus. Eu falei, sim. Ele falou assim, cuida bem daquela roupa que é minha. Aí eles foram falando que quando a pessoa tá numa balada, vou abrir aqui, posso? Pode, a pessoa tá num carnaval, crente vai pra carnaval, né? Tá Tá quase entendendo? moda, né? Tá numa balada, eles dançam junto com as pessoas. Meu Deus. O mundo espiritual funciona assim. Tudo que tem sensualidade, entende? Bebida, são portas abertas para Satanás, né? Então, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, eu vou falar para você que está em casa, a sua renúncia de hoje abrirá portas do sobrenatural de Deus na sua vida no amanhã. Renuncia hoje, portas irão se abrir. Hoje você não entende nada, mas você renuncia por Cristo Jesus. Meu Deus. Então, na hora que eu renunciei, eu falei, não quero mais, quero uma vida diferente. Eu lembro, irmã Valéria, que o meu esposo, que hoje é pastor Davi, uma bênção de Deus, né? Hoje a gente dirige uma congregação aqui em Américo Brasiliense, no Santa Terezinha, Adiba Santa Terezinha, Assembleia de Deus do Belém de Araraquara, mas no bairro do Santa Terezinha. Ele me convidou, a gente namorava, ele me convidou para ir à igreja. Eu cheguei nele e falei assim, eu não vou porque eu já tenho meus guias que me acompanham. Olha isso. Era uma cegueira, porque assim, o inimigo, a palavra de Deus diz que ele vem para roubar, matar e destruir. E ele traz uma cegueira espiritual que você tem convicção que aquele lugar é de Deus, porque os próprios demônios falaram para mim que quando você nasce, Deus fala para eles, né? Direciona eles a te ajudar desde a infância. Olha que mentira. Eles só entram por legalidade. Entendeu, irmã Valéria? Sim. Então, como eles andavam junto comigo, e mais os traumas emocionais, você imagina a situação que eu fiquei. Nossa. Entende? E são poucas pessoas que chamam para Cristo. É pessoas que chamam para balada, para bebida. Não é verdade? É verdade. Então, o que acontece? Eu fui nesse ambiente que eu fui crescendo, desenvolvendo. Até que o meu esposo me chamou para a igreja. Falei, eu não vou. Ele já era pastor? Não. Não? Ele tinha um chamado como pastor, né? Tinham feito a promessa, né, através de Deus para ele, queria ser pastor. Então ele comentou comigo, eu vou na igreja assim, porque ele viu que tinha algo diferente em mim. Olha isso. Entendeu? Acho que ele estava meio assustado. Falou, meu Deus, preciso levar essa mulher para a igreja. Exato. Olha, eu falo para ele que ele é varão valoroso, porque assim, eu morava num apartamento no Japão. E eu bebia todas as noites. Então eu conheci ele e eu lembro que um dia ele veio no meu apartamento. E Deus falou com ele. Ele falou assim, essa aí vai ser mais uma. Que eu vou namorar. Você tá entendendo, né? Uhum. Que eu vou ficar. Aí, de repente, tô eu lá com cigarro, porque eu fumava, né? Meu Deus, mas olha, só Jesus mesmo para fazer essas transformações. E ali eu bebendo, quando eu olhei na varanda, ele tá assim olhando pro céu. Na varanda do apartamento. Eu falei, mas isso é doido igual eu, gente. Meu Deus! E só na cachaça. Aí ele falou assim, Deus está falando comigo. E na varanda do apartamento. Eu falei, gente, ele é doido como eu. Gente, que beleza. Achei uma pessoa, olha, no mesmo nível. De loucura. Mas olha a importância de um convite, né? Sim. Aí ele chegou, ele falou assim, Deus falou comigo. Chegou o tempo de você estar prostrado a meus pés. E essa daí... que ele falou, que ele pensou, né? Essa aí vai ser mais uma que eu vou namorar e vou. Deus falou, essa é minha filha. Você vai cuidar dela pra mim. Nossa. Isso aqui é muito forte. Foi aí que ele chegou em mim, eu vi um amor dele por mim. Mas foi Deus que colocou, você entende? Foi Deus. Então foi algo muito forte, muito de repente. Aí à noite eu fui dormir, irmã Valéria. De repente apareceu um demônio pra mim. Ai, meu Deus. Aquele demônio apareceu e ele falou assim, eu não quero que você vá naquela igreja. Aí eu perguntei, por que não? Ele falou, porque aquele lugar é um lugar barulhento. Eu falei, como assim? Na hora que eu olhei para ele, falei, como assim um lugar barulhento? Veio um homem de branco, catou aquele demônio, eu lembro, que abriu uma escada que ia para o céu. Porque os demônios atuam nas regiões celestes. Sim. Efésios 6:10. Principado, potestade que atua nas regiões celestiais. E levou aquele demônio. Né? E aí eu acordei e falei, mas agora que eu vou. E eu fui com ele até aquela igreja. Quando eu cheguei naquela igreja, era uma igreja pequenininha. Eu lembro que ele era o pastor Marcelo, que hoje mora em Bauru, com a pastora Vânia, meu nome também, são amigos nossos.
que é o Pai Nosso na Fé, junto com o pastor Dorgival Timóteo, que tem uma igreja também lá no Japão. Eles me ajudaram muito, eu e meu esposo, sou muito grata a Deus pela vida deles. Quando eu cheguei lá, eu entendi porque o demônio falou que era um lugar barulhento. Porque Deus, ele não resiste a um coração quebrantado, não é grito. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas, estou adorando a Deus. Mas é de coração, é da alma e do espírito, porque Deus procura os verdadeiros adoradores. João capítulo de número 4, quando ele falou para a mulher samaritana, né? Que ele está em busca dos verdadeiros. Quando eu cheguei lá, eu vi um povo que adorava a Deus em espírito e em verdade. Eles se entregavam. E ali aqueles demônios foram mexendo comigo. Meu Deus, quando eu fui ver, eu estava lá na frente já. Meu Deus. Você entendeu? Eu sentia um fogo naquela igreja, era algo tremendo. E aí Deus falou comigo, com meu esposo. Ele falou assim, sobre o nosso casamento. Foi algo muito rápido. Nossa. E falou assim sobre os filhos que ia nos dar. E hoje nós temos 4 filhos fazendo a obra para a glória de Deus. Deus, quando promete, deixa eu falar para você que está em casa. Vale a pena renunciar tudo por Cristo. Talvez o homem te prometeu algo, porque até aí, muitas pessoas prometeram tantas coisas para mim. Eu estava totalmente destruída, ferida. Mas o Deus que fez a promessa nesse dia, ele falou para mim tudo que ele ia fazer. Que ele ia me dar uma família, me dar aquele esposo. E detalhe, antes desse dia, eu lembro que um anjo chegou até mim, na minha cama, e trouxe um buquê de flores. Tinha vários demônios. Nossa. Aí o céu se rasgou, e veio aquele anjo e trouxe aquele buquê e veio assim na minha mão. E eu olhei assim para trás, ele voltou e ficou numa cidade cheia de cristais. Ali era Deus já fazendo o quê? Uma promessa para mim, vou te dar um casamento. Nossa, que lindo. E aí ele me deu esse esposo. Porque eu, há muitos anos atrás, antes desse dia, eu orei a Deus. Falei, Deus, me dá um esposo que realmente me ame como eu sou. Porque quando você está lá fora, as pessoas só olham o seu corpo, aquilo que você tem, aquilo que você pode fazer por eles. Exatamente. Não é? Então eu falei, Deus, eu quero que alguém me ame de verdade. E que nunca me traia. Olha que eu perdi. Glória a Deus, pediu direito. Eu só esqueci de falar para o senhor com a conta gorda também. Brincadeirinha. Resumindo, irmã Valéria, saímos desse dia, dessa igreja leve. Nossa. Pensa, casamos no Japão. Deus começou a dar tanta experiência pra gente, que a gente começou a subir no monte. Tinha um monte lá no Japão. Só que assim, o monte do Japão é montanha mesmo. Não é esses montes daqui, não, né? É assim, meia hora subindo. Nossa. Aquelas montanhas enormes. Né? E eu estava vindo de uma depressão. Eu tomava remédios. Então eu ouvia muita coisa falar de monte, que tem demônio. Então você imagina, eu subi morrendo de medo. Tinha aceitado a Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você quer vencer? Mesmo com medo, não é a ausência dele. Vá em frente e faça. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é mesmo com medo você enfrentar e ir na força do Senhor. Porque quando você vencer o medo no nome do Senhor, a porta irá se abrir e a providência de Deus irá chegar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu subi com medo, mas subi com fé. Eu subi até com o olho fechado. Eu falei, eu vou subir. É isso que as pessoas... eu tenho medo. O medo vem. Mas a gente enfrenta ele no nome do Senhor. Eu subi, cheguei lá. Deus me deu a maior experiência de toda a minha vida. Foi o batismo com o Espírito Santo. Eita, Jesus. Irmã Valéria, aquilo foi algo extraordinário. Você imagina uma pessoa que desde a infância sofrendo, cheia de feridas, cheia de traumas, família desestruturada. Agora subo no monte e começo a dar glória. Porque eu passava em frente às igrejas. Gente, nunca critique um crente que dá glória, que pula, sapateia, que faz aviãozinho. É lógico, o apóstolo Paulo diz aos romanos, culto racional. Sim. Só que ele diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Culto racional não é culto frio. Não é crente frio, eu sou assembleiana roxa. Ô, glória, eu gosto também. Eu ministro em várias igrejas, mas eu sou crente adoradora, gosto de falar em mistério, em língua estranha, porque eu provei isso. Tanto quando eu vim do Japão para cá, falaram para mim que não, que foi só naquela época, em Atos dos Apóstolos, com o Espírito Santo. Deus ainda batiza com o Espírito Santo Glória e com fogo. Quando eu ajoelhei, eu lembro que o pastor Dorgival Timóteo falou, olha, Jesus está batizando.
Você quer ser batizado, começa a dar glória. Então eu passava em frente às igrejas, eu falava, ai, pra que isso? Ficar dando glória? Essas crentes aí, não é pra mim, não. Eu vou curtir minha vida. Aquelas irmãs do corpo, sabe, dando glória? Irmã Valéria, o glória não é pro homem, o glória é pra Deus. Nossa, forte. Por isso que eu disse, nunca critique um crente que dá glória na igreja. Esse crente que você vê na igreja pulando, sapateando, vai conversar com ele. Deus tirou da cova. Estava desenganado pela medicina. A última palavra veio de Deus lá, como diz a Lázaro, sai para fora. Já tinha morrido. Deus foi lá, ressuscitou. Então a forma dele adorar é glorificando na igreja, é falando em mistério. É melhor na igreja do que no mundo, não é? Nossa, e no mundo é como? Não é? Como que é uma torcida de futebol, gente? Quer É uma bater a TV. loucura, né? Uma Sim. loucura. Nossa, é absurdamente, isso é intenso. Então, se a gente faz pro mundo, para um time de futebol, por que não para Deus, né? Por que não para Deus? Exatamente. Então, assim, quando eu dançava no Japão, em São Paulo, que eu fazia, né, carnaval, ninguém me criticava. Mas na igreja, para que tudo isso? Ai, para que ficar falando em língua estranha? Já até falo, você fica pregando, falando em mistério. Deixa eu adorar da minha forma. Glória você a Deus. adora da sua e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus. Não sendo para o homem, sendo para Deus. Exatamente. Então ali eu comecei a dar tanto glória. Eu não entendi esse negócio de glória. Não é que esse negócio pega mesmo? Eu comecei, glória, glória. E aquele medo, daquele lugar tudo escuro. Então eu fechei o olho e comecei a dar glória, 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 glória. Falei, Jesus, o Senhor realmente batiza? O Senhor me batiza aqui. Tudo escuro? Nossa. E comecei a dar tanto glória. De repente, aquela pessoa que estava cativa, como aquela mulher com 7 demônios. Imagina, cada um, Nossa. uma legião. Eu era cativa. Tinha acabado de aceitar Jesus. Nossa. Estava cheio de traumas emocionais. De repente, eu estou no monte dando glória. Eu comecei a dar glória, glória. Fechei o olho, mas com toda a minha alma, fui dando tanto glória. Falei, agora eu vou me entregar de corpo e alma para esse do glória, glória. De repente, aquele fogo veio. Nossa. Bom, Valéria, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu em toda a minha vida. Eu até me emociono em falar. Porque aquele fogo veio. E quando ele veio, ele entrou dentro do meu coração. E ele começou a queimar. E ele foi queimando. E foi vindo em todo o meu corpo, passando pelo meu corpo inteiro. E aquele fogo foi passando, aquela glória, aquela alegria que eu nunca tive na minha vida. E eu comecei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu caí verdadeiramente no chão, no poder do Espírito Santo. Não foi hoje muita meninice que a gente vê as pessoas caindo, aí no dia seguinte está se embriagando, está na proxa. Não, eu caí, mas eu saí de lá totalmente transformada. Nossa, glória a Deus. Quando eu caí, irmã Valéria, minha boca começou a mexer. O que está acontecendo comigo? Mas ao mesmo tempo, é uma alegria tão grande que você quer subir com Deus. Porque você nunca sentiu aquilo, né? Até então era só depressão, medo. De repente era uma alegria. Eu comecei a falar em línguas. Fui falando em línguas. Eu só sei dizer, minha amiga, depois de horas que eu consegui levantar, eu peguei e falei assim, Deus, se foi o Senhor, eu quero de novo. Aquele anjo me pegou, me rodou e eu pá no chão de novo. Glória, foi nocauteada. Sim, exatamente. Glória Saí de lá carregada. Glória a Deus. Pelo poder do Espírito Santo. Cheguei no meu apartamento. Quando eu cheguei lá, aquele lugar que era cheio de demônios, como eu te disse, que tinha aquelas legalidades que vinha de família, aqueles demônios que me acompanhavam, agora está diferente. Eita. Salmos de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Por quê? O que é a sombra do Onipotente? Você está debaixo da cobertura dele. Porque você tem agora vida com ele. Então você descansa. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não somos atingidos. Na angústia clamaremos a ele. E ele nos ouve. Porque agora nós temos a presença, a cobertura dele. Então não tem demônio que entra. Jesus, nossa, forte, hein, gente? E eu aprendi, eu amo andar com as irmãs do coque. As irmãs de oração hoje. Eu lembro de uma irmã que ela orava assim, Senhor, será que este lugar com muros de fogo? Não tem essas irmãs assim? Tem. Irmã, eu nesse apartamento, depois de ser batizada, eu lembro que eu cheguei embaixo no prédio, eu levantava a mão, era uma alegria. Porque o Espírito Santo, ele vem para trazer alegria, revestimento de poder.
né? Para você ter força para combater contra as trevas que estavam atuando na sua vida. Então, busque o batismo com o Espírito Santo, sim. É uma promessa de Deus, Joel 2:28, há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões. E os velhos sonharão sonhos. Foi o que aconteceu comigo. Glória a Deus. Entrei no apartamento, fiz essa oração, na hora que eu fui dormir, cadê os muros de fogo? Não tinha. Mas tinha uma proteção de luz em volta do meu apartamento. E eu vi uma sombra preta, que era o demônio, do lado de lá. Mas não consegui entrar, porque eu estava coberta debaixo da mão do Todo-Poderoso. Deixa eu te dizer algo. Muita gente não quer fazer a obra de Deus. Ah, mas eu tenho medo de retaliação. Eu tenho medo do inimigo que vai fazer comigo. Minha irmã, se você tem uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de renúncia, se você anda na palavra de Deus, a palavra do Senhor diz assim, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Glória e aqueles que estão em Cristo Jesus estão na luz, passaram das trevas. O inimigo vai tentar, mas você tem as armaduras para combater as fortalezas do inimigo. Glória a Deus. E aí, casou? Se casei. Teve filhos lá? Sim, tive 3 filhos lá e um aqui. O Gabriel nasceu aqui. Ah. O Ike, Isaac e Ricari nasceram lá. Nasceram lá. Porque eu vinha de lá para passear, voltava. Ricari quase nasceu dentro do avião. Né? Foi aí, eu não falei aqui Joel 2:28, que Deus iria dar visão espiritual? E aí eu fui dormir, eu só via demônios. Agora não. Um ser de luz apareceu dentro da minha sala. Meu Deus. E eu senti um amor de Deus tão grande. E quem é que faz isso? O Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz que ele testifica que somos filhos de Deus. É. E quem é que revela o Pai? O Espírito Santo. Então, agora eu comecei a ter uma identidade em Cristo. Forte. Eu passei a andar agora por fé. Eu passei agora a adorar na angústia. Eu passei agora a combater as dores da alma com o poder do Espírito Santo. Era algo tão tremendo que eu comecei a andar pelo apartamento expulsando demônio. Meu eu Deus. sentia onde eles estavam vindo. Nas regiões celestes. Eu ia, levantava a mão, era algo muito forte, aquele discernimento fogo. espiritual, né? Aquele fogo vinha dentro de mim e eu começava a profetizar. E eles batiam em retirada. Porque o Espírito Santo, em Atos 2, quando desceu, os discípulos andavam com Jesus. Viam os grandes feitos. Mas depois desse revestimento, eles passaram a ter autoridade. Era Jesus dizendo, até agora vocês andaram comigo. Vocês viram os grandes feitos, mas a partir desse revestimento vai vir pedrada, vai vir açoite. Vão se levantar contra teu ministério. Vão tentar parar você na caminhada. Mas o poder que eu vou derramar sobre a vida de vocês não vai deixar vocês parar. Você não vai ficar estacionado em cima de uma cama. Ei, você que está aí dentro de um quarto escuro, está parado, deixa eu te dizer. Deus quer ativar dentro de você esse poder. Comece a adorar, coloque um hino de louvor. Deus vai te ativar no poder do Espírito Santo e você vai levantar dessa cama e entender que tem um Deus grande, que tem uma obra grande sobre a minha e sobre a tua vida. Meu Deus, já podia parar por aqui já, tá ótimo. Olha isso, gente. E eu vou dizer mais. Tem pessoas que chegam até mim, eu tenho certeza que chegaram até você, mas eu tenho um chamado, Deus falou que me escolheu, me chamou, mas eu fui abusada, eu fui traída, eu fui abandonada desde criança, meu pai e minha mãe me rejeitou, abusou de mim. Deixa eu te dizer uma coisa, no lugar da tua dor, no lugar do desprezo, no lugar aonde te rejeitaram, sabe esse lugar aí? Deus quer descer com cura e quer fazer um vaso para ser bênção e cura na vida de outras pessoas. Você tem que entender, nós temos que entender que quando nós somos chamados por Deus, a unção atrairá oposição. É verdade. Eu não sei como funciona no mundo espiritual, mas você pode ver que desde quando a criança nasce, os anjos de Deus já estão ali. O inimigo sabe quem é escolhido e quem não é. Então ele já começa a trabalhar desde o nascimento, né? Desde quando a mãe está grávida. Não é verdade? José foi jogado dentro de um poço. Por quê? Porque tinha uma capa. O pai dele deu uma capa e Deus dava sólido. Oh, meu Deus! Meu pai do céu. A oposição, os próprios irmãos. Você tem que entender que quem vai te ferir, vai te machucar, não é pessoas de fora. É quem está perto.
Porque de longe não fere, né? Não fere. Machuca. Até dói. Mas você fala, foi o vizinho. Passou. Foi o terceiro. Mas quem tá perto? Quem era para abraçar? Quem era para cuidar? Quem era para estender a mão? Eu vou falar algo aqui, tá? Pode falar, missionária, por favor. Mas tá dentro da igreja, é conhecedor da palavra, me feriu, me humilhou, me machucou. Fique em paz. Porque no lugar da humilhação, não é que Deus vai tratar com aquela pessoa, mas se você estiver se humilhando na presença dele, no momento certo, diz a palavra dele, que ele vai te exaltar. Mas não para humilhar os seus inimigos, mas para que o nome dele seja glorificado, para curar suas feridas e fazer de você um vaso de cura na vida de outras pessoas. É verdade. Porque José saiu do poço para ir para onde? Para o trono. Davi saiu do pasto, demorou, mas foi aonde? Trono. Porque Deus queria. Meu Deus, gente, pega essa chave, pelo amor de Deus. Por isso que eu sempre digo assim, os amigos que têm que andar com você não são aqueles que não acompanhou a sua trajetória. Porque é muito fácil você ter amigo depois que você está aqui em cima. Quando eu digo aqui em cima, com uma vida espiritual com Deus, tá? Porque quem está aqui em cima vai querer andar junto com você para invejar o que você tem. Para tentar te parar, te barrar. É verdade. Mas quem acompanhou a tua trajetória sabe, não, ali é Deus. Porque ela não desistiu, ela não parou. Jogaram no poço. Era rejeitado como Davi. Os homens até olharam como, imagina Samuel. Um profeta de Deus. Olhou os irmãos de Davi e falou, não, é esse o escolhido. É robusto, valente de guerra. Mas Deus escolheu o adorador que estava lá no campo. Entendeu? Exatamente. Quem tem intimidade com Deus, vida com Deus, será notório à vista de todos. Pronto, falei. Eita, Jesus. Glória a Deus. Mas eu quero me aparecer, eu quero oportunidade. Eu vou falar, posso? Por favor. Ai, que ninguém me dá oportunidade. Deixa eu falar, eu tô aqui no podcast, não é porque eu chamei, eu quis, não. Foi Deus que quis. O céu te vê, né? Não é? O céu te vê. Ninguém pode te ver, mas olha aí, o céu te vê você, na sua vida de intimidade dentro da tua casa. Né? Então a sua intimidade com Deus, como Davi tinha no campo, como José tinha com Deus, pode te jogar dentro de um calabouço, pode te jogar, meu Deus, dentro da fornalha. O quarto homem vai passar com você lá dentro. Missionária, é isso que eu tenho trazido para mim muitas orações. Deus, pode ninguém me ver, mas o Senhor me vê. É isso que tranquiliza meu coração. Então, mas é isso que as pessoas não entendem. Exatamente. Que a sua intimidade com Deus faz notória a vista de todos. Porque o que Deus te dá no secreto não é só para você. É verdade. É para expandir para outras vidas. Porque Deus é um Deus de multiplicação. Lá nós vamos ver Isaías 58, quando ele diz assim, eu te guiarei continuamente, fartarei a tua alma em lugares áridos, fortificarei os teus ossos, farei de você um manancial. O que é isso? Um jardim regado secreto. Olha só, um manancial, cujas águas nunca faltam, fala de multiplicação. Então, aquilo que você recebe no secreto, não é só para você reter no bolso. Porque a matemática de Deus não é a nossa matemática, é multiplicação. Eu lembro quando Deus começou a me levar, eu falei assim, não, Senhor, eu quero ficar quietinho em casa, eu não quero. Não, não é só para você. Eu te curei, é para levar. Eu te libertei, é para falar do meu amor. É para libertação de outras vidas. Então, deixa eu te dizer, você que tem um chamado de Deus, não desista. Continue. Porque no lugar da sua dor, independente do que você está se sentindo, Deus vai fazer de você um vaso novo e vai curar as suas feridas para que você seja remédio para outras pessoas. Meu Deus, o que é isso? Missionária, é forte. E a gente olha para a senhora hoje e não imagina toda a tua história, né? Sim, exatamente. Exatamente. Deus vê, né? Deus escolheu, Deus cuida, Deus acompanha. E aí eu queria saber de você, qual foi a sua maior experiência com Deus? Exatamente isso. Eu congregava numa igrejinha pequenininha, no Jardim Imperial, aqui em Araraquara. E o pastor sempre me dava oportunidade para louvar. Só que chega uma época que Deus quer te provar para te aprovar. Eu cheguei em casa e comecei a ficar entristecida. Porque quando a gente tem chamado, não é que você quer se aparecer. Algo dentro de você, uma chama queima. Você quer passar para as pessoas aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. E aí, Deus falou comigo na minha cozinha. Ele falou assim, não dão oportunidade lá, mas você tem a oportunidade de adorar eu dentro da sua casa. Glória a Deus. Começa a me adorar. Então, o que eu fiz? Coloquei um colchão no meu quintal, pegava meus 4 filhos pequenininhos, meu esposo no Japão ainda,
E eu deitava e ficava ali, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. Até que meu esposo voltou, a gente foi pro Seu Me Dei. E no Seu Me Dei, Deus deu uma experiência para mim. Todo dia eu ficava 2 horas orando e adorando, orando e adorando. Nossa. Até que um dia eu me vi subindo. Eu não sei explicar, era um lugar lindo. E eu adorava a Deus em espírito, porque eu sempre gostei de ter minha intimidade com Deus. Como diz, a tua intimidade será notória à vista de todos. E eu fiquei adorando, e um ser muito grande com vestes branca e azul, ele tinha assim, ó, um vaso. Ele abraçava aquele vaso. Meu Deus. E eu fui chegando aos pés, eu não vi o rosto dele. E eu fui chegando aos pés dele, quantas vezes eu chorei, eu falei, Deus não deixou eu ver o seu rosto. Mas não é permissão, né? Não. Ele pegou, quando eu cheguei aos pés, ele virou aquele vaso em cima de mim. Na hora que virou, começou a descer aquele azeite. Aquele azeite foi caindo, e a partir dali ele falou assim para mim, a partir de agora você vai começar a pregar a minha palavra. Ele começou a me dar visões. Meu Deus. Eu dentro das igrejas pregando. Então foram muitas experiências. Se eu falar uma só, Nossa. não tem como. Foram muitas experiências Mas que Deus me deu. meu Deus, hein? E a que Deus me deu lá no Japão, um ser de branco, pegou na minha mão, me levou, e eu cheguei num lugar de pessoas com tudo com vestes brancas. Meu Deus. Na palma, na mão esquerda tinha a palma e balançava. Vitória da igreja. Nossa. E a mão direita levantava e adorava o Cordeiro. Eram crianças, anciões, todo mundo junto adorando o Senhor. Era algo extraordinário. Então Deus foi me dando visões. Eu via anjos, céu aberto. Eu só sei dizer uma coisa. Deus sempre falando que estava comigo. Sempre mostrando o amor dele por mim. É por isso que eu digo algo, irmã Valéria. Aconteça o que acontecer. Esse Jesus eu não abandono por nada. Meu Deus. Agora me fala uma coisa. O que você, hoje, Vânia Borges de hoje, falaria para Vânia Borges lá desse começo todo que você contou pra gente? Meu Deus, se eu pudesse voltar, eu olharia para mim e falaria assim, ó. Até olhar para essa câmera. Vânia, eu sou o seu eu do futuro. Nossa. Você é escolhida desde o seu ventre. Você tem um pai que te ama, que está pronto para te abraçar. Independente do que você está passando, busque a ele. Porque ele te ama e você não está sozinha. Para mim faria toda a diferença. Nossa, ia mudar teu destino, né? Ia mudar meu destino, meu como Deus. Mudou hoje. Glória a Deus. E missionária Vânia, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Sim. Que está cansado, que está desacreditado, que não tem mais esperança, que não tem mais como acreditar, que o cenário é tudo ao contrário do que um dia foi uma promessa. Deixa uma mensagem para essa pessoa. Bom, a mensagem que eu quero deixar para quem está nos ouvindo agora, missionária Valéria, é que você não está sozinho. Sabe por quê? Porque existe igreja. Deus constituiu o seu povo, a sua igreja na face da terra. Tem vitórias que você vai vencer sozinho, mas tem umas que você não vai vencer sozinho. Então, o que eu quero dizer para você que está em casa, não fique sofrendo sozinho, busque ajuda. Se for psicológica também, como eu busquei, e Deus tratou muitas feridas através de psicóloga, com a ciência e a fé, e Deus me usa também nessa parte. Então, busque ajuda. Se for medicina, busque um médico. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo mulheres de Deus que jejuam a hora, mas não buscam ajuda médica, problemas hormonais e tantas outras coisas. Eu vejo pessoas também que buscam médico, psicólogo, mas não tem o espiritual. Primeiro, são 3 esferas. A primeira é espiritual, oração, jejum, e você precisa congregar. A segunda, você precisa buscar um tratamento psicológico em alguns casos específico. Sim. Mulher de Deus, tá? E o terceiro, você precisa cuidar do teu corpo, que é templo e morada do Espírito. Então, primeiramente, busque ajuda. Tem jeito, sim. Para tudo tem um jeito. Se Deus pegou um vaso desse, que era os traquinos, um vaso, uma cerâmica que ninguém queria, e trouxe, e derramou o Espírito Santo, que é um valor inestimável em mim, uma improvável, o que Deus não pode fazer por você. Então, creia, Jesus te ama e tem uma obra na tua vida e não desiste de você. Nossa, glória a Deus. Amém, amém, amém. Gente, poderíamos ficar aqui até amanhã, né?
Mas olha, eu prometo que eu vou fazer episódio 2, episódio 3 com a missionária Sinta a Vânia. presença de Deus Vou aqui. trazer ela aqui mais vezes, tá, gente? Pode deixar. Amém! Glória a Deus. Missionária Muito Vânia, eu quero te obrigada. agradecer. O Eu que Pode agradeço. Vá te agradece Eu que agradeço. por aceitar ser essa primícia. Muito obrigada. Meu Deus, que honra, que honra. Muito, Glória muito a Jesus, obrigada. toda a glória a Jesus. Só nós sabemos os bastidores, né, missionária? Verdade. De tudo que foi, mas nós sabemos que quando nós determinamos algo para Deus, o inimigo se levanta. Verdade. Então, todo esse trabalho, toda essa luta que nós tivemos, é confirmação de que estamos no caminho certo. Verdade. Então, eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido tocado pelo Senhor. Glória Eu espero a do Jesus. fundo do meu coração Obrigada, Espírito Santo. que essa voz chegou carregada de Deus aí na tua vida, na tua casa, no teu coração. Glória O a desejo do Jesus. meu coração é esse. Nós não estamos aqui para fazer uma performance. Nós estamos aqui para trazer vida e vida de Deus na sua vida. Oh, glória. Amém? Amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Minha amiga. Amém. Deus abençoe. Gente, beijo no coração. Até a próxima, em nome de Jesus. A paz. Gente, dei uma paradinha aqui, porque eu preciso dar uma atenção nessa produção, nesse pessoal que tá junto comigo. Olha, equipe de peso, parceria de peso, gente. E olha, peso da glória de Deus, viu? Eu quero agradecer e honrar nesse momento cada patrocinador. Gente, olha aqui, vamos começar por esses cílios, maravilhoso. Gente, acorda bonita, dorme bonita. Não tem preço isso, da Carol Marmorato. Todas as pessoas que eu vou citar aqui, todos os patrocinadores, vão estar aqui com o arroba deles. Procura eles lá, tá ok? Gente, é parceria top. Confia porque é coisa chique. Olha esses cílios maravilhoso. Carol Marmorato, procura ela lá. Maravilhosa, vai te atender assim, ó. Show. As unhas, manicure, pedicure, Jaqueline Marmorato. Eu amei essa cor que eu pedi pra ela, específica. Ela também conseguiu fazer pra mim. Então, assim, um atendimento maravilhoso. Chama a Jaque lá, Jaqueline Marmorato. Tá o arroba dela aí também. Ela te encaixa na agenda, ela é sensacional. Vamos lá também. Design de sobrancelha maravilhoso que eu amei. Amei de verdade. Fazia tempo que eu não conseguia achar uma designer de sobrancelha que eu olhei e falei, é isso, de verdade, gente. A Alessandra Joioso, meu Deus, que trabalho impecável. Além de uma maca que faz toda uma massagem, gente. Eu cheguei lá tensa e saí de lá maravilhosa e linda. Procura a Alessandra também, maravilhosa, vai te dar uma atenção top lá. O cabelo, já, né, dei uma pausa aqui, já gravamos bastante, mas tá aqui o cabelo lindo, uma atenção maravilhosa também. Espaço Carla Lacerda, gente. Procura ela, tem todos os pacotes que você precisar lá. A Carla faz. Procura a Carla. A equipe dela, fantástica. Espaço Carla Lacerda. Ela tá cuidando do meu cabelo. Hoje eu fui lá pintar, hidratei. Maravilhosa. Procura a Carla, gente. Vocês não vão se arrepender. Olha esse acessório lindo. Quem tá me vestindo hoje é a Boulevard Acessórios, gente. Olha que coisa linda esse colar. Maravilhoso. Já já vou postar o outro pra vocês também. Que coisa linda, gente. Uma coisa mais linda que a outra. Então, gente, vai lá procurar a peça que vai se encaixar perfeitamente para você no seu estilo. Ela tem de tudo lá. Todos os estilos. Do mais básico, do mais simples até o mais, assim, chamativo. Uma coisa mais linda que a outra. Eu saí de lá na dificuldade de escolher. Olha isso, que coisa linda. Peça-chave para o seu look ficar... Ó, sensacional. Então, vai lá na Boulevard Acessórios. Esse look, que agora eu não vou levantar para vocês verem, porque eu já fiz o lookinho do dia, tá? A gente já tirou uma foto top lá para vocês verem. A entrega desses looks, que a Extinção Atelier está entregando. Gente, eles estão dando nome e sobrenome, viu? A Josi tá, ó, arrasando nas roupas. Se eu fosse você, eu não perdia tempo e ia lá ver o seu look. Que coisa linda. Então, já já vocês vão ver na fotinha que eu vou mandar para vocês. Procura a Josi, Extinção Atelier. O sapato a mesma coisa, tá? Vocês vão ver ali depois na foto do look.
MV Calçados e Acessórios, com 2 lojas. Procura a Maiara lá, gente, é uma loucura também. Entra lá, é uma coisa mais linda que a outra, gente, que a mulher fica doida, querendo tudo. Mas procura ela lá, Maiara. MV Calçados, gente, só coisa linda. E aqui tá difícil mostrar tudo pra vocês, porque tá tão delicioso isso daqui, que a gente já comeu quase tudo. Tudo muito bom, que recebeu aqui as nossas convidadas. Tairona Panificadora. Gente, que é isso? Que salgados que são esses? Procura lá, você que precisa de salgado para festas, bolo, tem tudo lá. Tudo que você precisar, até um café, né? Eu com a minha equipe, muitas vezes a gente senta lá para conversar, para tomar um café, um bate-papo. Que lugar maravilhoso para sentar também, ter o seu momento ali. Então, tudo que vocês precisarem, padaria Tairona, ok? A gente comeu tudo, tá, ó, de orar. De tão deliciosa, até água na boca. Esses bolos aqui, gente, por favor, foca nisso aqui. Que delícia também. Fante Doces e Sabores. Que maravilha é esse mini bolo que ela tem servido os nossos convidados aqui. Gente, fantástico. Isso aqui também é de comer orando. Que coisa linda. Procura lá, Sônia, tá? Maravilhosa. Uma coisa mais linda que a outra lá também. Deliciosa. Você vai amar. As nossas bebidas aqui estão sendo patrocinadas pelo Mercado Emanuel. Gente, a Camila é uma fofa. E tem nos servido aqui com sucos, com as águas. Tem servido os nossos convidados aqui. Ah, ela é uma maravilhosa, gente. E tem cada coisa deliciosa lá. Tudo assim que você precisa pro dia a dia, gente, vai pro Mercado Emanuel. Tem uma pizza lá também para assar em casa. Gente, que delícia. Dá um pulinho lá que vocês vão ver do que eu tô falando. Tudo que vocês precisam pro corre-corre do dia a dia, Mercado Emanuel. Quero deixar o meu agradecimento aqui também a Zion Fotografias, Vídeos e Edições. Gente, procure a Larissa. Que espetáculo de mulher. Ela sonha com você, ela cria, ela é... Eu falo que ela não é desse mundo. Procura a Larissa. Zion Fotografias, tá o arroba dela aqui também. Cláudio Fretes e Mudanças. Quero agradecer também por todo... né? Precisou trazer tudo isso e ele nos abençoou lá também, trouxe todos os equipamentos aqui pra gente, eu quero estar agradecendo. Cláudio Fretes e Mudanças, precisou, gente, procura ele lá, vai mudar, precisa de um transporte, fretes e mudanças, Cláudio, procura ele lá, top, galera é 10, viu? E eu também quero deixar um agradecimento aqui, eu vou até copiar, porque eu ainda não gravei. É meio difícil de falar. Inrec Produções. Gente, procure o Giovanni. O cara é massa demais. Vocês vão adorar a disponibilidade, a atenção. Nossa, a gentileza dele. Giovanni, muito obrigada pela sua parceria, viu? Tamo junto. Ele que tá aqui com a captação de áudio, de imagem. Muito obrigada. Valeu, Giovanni. Quero estar agradecendo, gente, ao Sapão Som também, viu? Que nos cedeu aqui todo o equipamento da televisão, da estrutura aqui de treliças, iluminação. Muito obrigada, Sapão Som, por estar nos abençoando aqui com todo esse equipamento que tem feito a diferença aqui para o podcast. Então, gente, você que precisa de aniversário, casamento, convenções, festas, shows em geral, tá? Sapão Som tem toda uma estrutura de palco, som, iluminação, é coisa top, pode procurar lá, a equipe é 10, vocês vão ver do que eu tô falando. Procura o arroba deles lá, som maravilhoso para toda a sua festa em geral, pode procurar lá, Sapão Som. O patrocínio e apoio da Antônia Lara, quero agradecer do fundo do meu coração, por estar nos abençoando e nos apoiando em tudo, gente. Tudo mesmo. A Antônia tem nos abençoado, tem nos ajudado para que esse podcast alcance cada vez voos mais altos. Antônia Lara, muito obrigada.
E quero também agradecer com muito carinho a nossa patrocinadora e maquiadora oficial, Gabriele Ramos Beauty. Com seu talento e dedicação, ela tem nos apoiado e realçado ainda mais a beleza desse projeto. Gratidão, Gabriele, por estar conosco. Agradecer a Brilho do Mar Personalizados por abrilhantar o nosso Pode Vá. Tudo que vocês precisarem de personalizados é com eles. Tudo feito com tamanha dedicação e profissionalismo.